Hello, pessoas! Voltamos, né? Retornamos para essa nossa reta final de resolução de questões do Enem 2020. Na semana passada vocês tiveram a correção da questão 1 e hoje nós teremos a correção da questão 2. Então fiquem atentos porque nós vamos corrigir, nós vamos dizer quais estratégias vocês poderiam ter utilizado e poderão utilizar no Enem 2021. Então fica aqui comigo e vamos lá. Então, gente, temos aqui a nossa questão 2, tá? Nós temos uma imagem que já nos diz, né, bastante informação. Mas antes de a gente entrar nessa discussão, eu vou permitir que o nosso aluno Diego, tá bom? Fale um pouquinho sobre a questão e já comece essa discussão com vocês, tá bom? Olá, meu nome é Diego, faço parte do Núcleo e estou aqui para comentar a questão 2 do Enem, língua inglesa. A questão fala de estereotipar certas culturas, que tem foto de certas pessoas de tal cultura vestidas, trajadas de tal modo que representa essa cultura. Então, é uma forma de estereotipar. Então, gente, exatamente como o Diego discutiu aí com vocês, bastante legal, bastante bacana. Essa imagem está falando exatamente de quê? Né? We are a culture, not a costume. Olha só, olha esse título, vamos analisar. We are, nós somos, né? Uma cultura, a culture, not a costume. Costume, prestem bem atenção nessa palavra, ela é um falso cognato, tá? Aqui pra gente do Brasil, costume é algo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Isso é um costume. Mas na língua inglesa, essa palavra costume significa essas imagens que estão aí, tá? É o que? Uma fantasia, tá? Algo que você veste para si, ou participar de Halloween, ou participar de uma festa fantasia, tá? Costume. Então, o que é que essa frase está falando pra gente? Nós somos uma cultura, we are a culture, not a costume, não uma fantasia, né? Uma fantasia, uma roupa. Porque, veja, vamos analisar. Todas as quatro imagens, as imagens, as quatro pessoas, se a gente perceber, elas vêm de diversas culturas, correto? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, a gente tem um estereótipo, lá para fora, que aqui é samba, certo? Aqui é o país do samba. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? E isso não define o Brasil, não é? A gente não só vive de samba, a gente não só vive de carnaval. Não é só isso aqui no Brasil. Então é isso que essa imagem está repassando pra gente. A ideia de que cada cultura tem as suas especificidades, tem as suas originalidades, mas elas não são definidas apenas por um costume daquele país. Por exemplo, vejam aí a segunda imagem. Nós temos uma moça, provavelmente asiática, não é? E a gente vê muito essa imagem, olha, sexualizada, não é? Olha só a imagem, uma moça, né, com um guarda-chuvinha, passando uma imagem não muito positiva, não é? É a mesma coisa que às vezes a gente vê lá fora, que o Brasil é carnaval, que o Brasil é festa e só isso, não é? E ainda diz mais. This is not who we are. This is quer dizer isso, tá? Essa. This is not who we are. Isso não é quem nós somos, tá? And this is not okay. E isso não é certo, isso não tá tudo bem. Ou seja, o que é que não tá tudo bem? Estereotipar as pessoas de acordo com os países que elas vêm, que elas são originárias, tá? Olha um outro exemplo aí. Nós temos provavelmente um mexicano, vejam bem, tá vendo? Olha como a gente incorpora esse tipo de contexto, tá? Olha só,
uma face mais latina, correto? Então, o chapéu, o violão, como se todo mundo fizesse isso lá no México, tá? Então é sobre isso que a gente está falando, é sobre essa discussão que a gente está levantando aqui. As pessoas que vivem nos diversos países não podem ser estereotipadas como se só houvesse um tipo de costume naquele país, tá? Eles são uma cultura, não um costume. E a gente até pode utilizar essa palavra também, mas aí nesse contexto está se referindo às fantasias, tá? Então é exatamente isso, nós não somos o costume, nós somos muito mais que isso, nós somos muito mais cultura, nós somos a Amazônia, falando aqui do Brasil, nós somos a Amazônia, nós somos São João, certo? Nós somos Boi Bumbá, então tudo isso é parte da nossa cultura, mas por muitas vezes isso é diminuído a quê? A simplesmente estereótipos, tá? Que foi exatamente o que Diego disse. Né? Nós não podemos ser julgados pelas nossas origens, que no caso são esses estereótipos que são colocados em cima da gente, e nós somos que as pessoas precisam entender que a cultura é muito mais que um estereótipo, é muito mais que um só costume, é muito mais carnaval, ok? Então, gente, agora a gente vai discutir o quê? A questão em si. Tá? Nós vamos ver quais aspectos podem nos levar à resposta correta, tá bom? Olha só, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, olha só, diversidade e inclusão, de acordo com o pôster, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de quê? O que é que essa imagem aqui, o que é que essa discussão que a gente fez agora traz pra gente? A ideia de quê? A ideia de que uma cultura não se resume apenas a um estereótipo, né? Uma cultura é muito mais que isso e as pessoas não podem ser julgadas por esse tipo de estereótipo, tá? Pessoas que vivem em países diversos, tá bom? Então, voltando pra cá. De acordo com o pôster, de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência a quê? Ou seja, o que está dizendo lá que a gente vai encontrar aqui? Tá bom? Letra A. Estereotipar povos de certas culturas. Sim, a gente vê isso, a gente encontra isso, não é? No pôster, mas vamos analisar o restante, correto? Discriminar hábitos de grupos minoritários, não é isso que o pôster está falando. Ele não está trazendo grupos minoritários, ele está trazendo culturas de forma completa, tá? Mexicano, asiático, então são pessoas que demonstram uma cultura completa, e não pessoas, e não grupos minoritários, tá? Não grupos que possam ser discriminados pela sua minoria, tá bom? Banir imigrantes de determinadas origens, nada a ver. O pôster está defendendo que os diversos países têm culturas diferentes e que não podem, a gente de fora daqueles países não pode estereotipar as pessoas de acordo com um único costume, né? Então, a C, nem pensar, nem a B. Ficamos com a A. Vamos para D. Julgar padrões de beleza de diversas etnias? Não. Em nenhum momento a gente fala de padrão de beleza, a gente está falando de cultura. Então, também não. E letra E, desvalorizar costumes de algumas sociedades. A gente pode até confundir aí um pouquinho, né? Mas veja, ele não está falando da desvalorização dos costumes. Ele está falando que a gente não pode estereotipar. Então, onde é que está falando de estereótipo? A única alternativa é a letra A. E o nosso aluno Diego também chegou nessa mesma conclusão. Vamos ouvir ele. E a resposta certa é a letra A. Estereotipar povos de certas culturas, como falei anteriormente. E isso não é o correto, estereotipar, né? Conhecer para depois ter uma opinião formada. Pois é, gente. Olha só.
nós conseguimos chegar na resposta analisando a imagem, né? Tirando, analisando, né? Escaneando a imagem. Então, isso tudo é muito importante para a gente chegar na resposta. A gente tem que estar atento à pergunta, claro, como a gente analisou, fez a análise completa da pergunta, mas é importante que a gente também veja aonde o pôster estava querendo chegar. E para isso a gente precisa fazer uma leitura rápida, né? Um escaneamento da imagem e também das palavras que estão nelas presentes, né? Então a gente chega à conclusão de que é a letra A, estereotipar povos de certas culturas. E eu deixo aqui um recado, digamos assim, de que realmente a gente não pode estereotipar as pessoas de acordo com um costume só, né? Senão a gente aqui no Brasil vai ser todo mundo samba, vai ser todo mundo carnaval, e a gente não é isso, a gente é São João também, né? A gente é boi bumbá. Então tudo isso tem uma relevância quando a gente vai analisar as pessoas, por exemplo. Nós não podemos diminuí-las a costumes, tá? Cada um tem a sua forma de viver, cada um tem a sua forma de acreditar em certas coisas. Então a gente não pode pecar dessa forma, tá bom? Então, gente, é isso. A nossa questão 2, ela é mais simples, ela foi um pouquinho mais simples, mas mesmo assim a gente se utilizou de algumas estratégias para chegar na resposta, tá? Então isso é importante. A gente pegou vocabulários que a gente já sabia, a gente juntou aquele conhecimento prévio que a gente já tinha de acordo com as nações, né, com os países, e colocamos tudo isso em prática para chegar na resposta. Então, gente, é isso. Muito obrigada. E essa semana, questão 2 para vocês. E na próxima semana, questão 3. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.